Bom dia, meus queridos alunos, tudo bom? Vamos começar mais uma semana, a semana do dia 13. Espero que vocês estejam entendendo o assunto que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando o capítulo 5, onde no capítulo 5, que a gente já iniciou na semana do dia 6, eu passei para vocês dois vídeos, indiquei para vocês dois vídeos na plataforma, onde ele explica com animação a parte do Egito, que vai da página 86 até a página, perdão aqui, um momentinho, até a página 104, beleza? Na live do dia 7, nós começamos a iniciar explicando a parte do Egito, certo? Eu passei para vocês a atividade da página 114, vamos lá conferindo, vocês estão entendido, perdão, da 113 a 115. Nós vamos estar corrigindo na nossa live de amanhã, na live do dia 14. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para reforçar alguns debates em relação ao nosso conteúdo do Egito. Vocês viram que no início do capítulo, logo na página 86, ele coloca figuras, pessoal, de alguns animais e mostrando o mapa do Egito. Como vocês devem saber, e a gente já falou na nossa live, o Egito se localiza onde, pessoal? O Egito se localiza no continente africano. E para a gente estudar o continente africano, vocês primeiro têm que ter ideia de uma coisa, pessoal. O continente africano é um continente riquíssimo em culturas e variedades de povos. Então, aquela visão que você tem ou teve, que a partir de hoje vai acabar, preconceituosa em relação ao continente africano, foi uma visão que durante muito tempo perdurou no meio acadêmico, até no meio um ambiente escolar. Daí a gente está estudando tanto a civilização egípcia, que ela é de suma importância para nossa para entender a organização do mundo ocidental, assim como o reino de Kush, que foi outro importante povo que viveu no continente africano. Mas quando se fala em África, pessoal, vocês têm que ter ideia que o continente africano foi um continente que sempre teve suas histórias, suas tradições e seus povos. É tanto que bem no início do capítulo, se vocês aí observarem, na página 87, eles nos começam dizendo que na África existiam três principais organizações sociais. A primeira era a organização social em forma de aldeia, depois cidades-estados e depois império, certo? Ele nos faz essa definição. A aldeia é o quê? A organização em torno de um líder que julgava, distribuía terras e comandava guerreiros em casos de conflito. O líder era responsável pelo bem de todos, certo? Cidades-estados. Geralmente, cidades-estados eram cidades, cada uma independente da outra, com seus próprios governos, sua própria forma de organização, sua própria estrutura social, certo? E o império, pessoal, o que era o império? Geralmente, o que era o império? Conjunto de cidades que estava administrada ou dominada por uma. Então, vocês têm que entender essas três grandes diferenças. Então, o que eram cidades-estados? Como o próprio nome já fala, eram cidades, cada qual com sua própria forma e organização de poder, certo? Então, por exemplo, Teresina e Timon. Teresina tem seu próprio governo, Timon tem seu próprio governo, sua própria organização, sua própria moeda. Então, como se fossem cidades-estados. Já império, geralmente, por exemplo, o Império do Piauí. Teresina é a capital desse império, estou dando um exemplo, logicamente que a gente vive num estado. Teresina é a capital do império e exerce a influência, a dominação sobre as outras cidades, beleza? Então, para iniciar, ele nos mostra alguns animais que eram comuns no Rio Nilo. Como vocês devem ter visto ao longo do capítulo, o principal rio, praticamente, que dava toda a base econômica e sustentação no Egito, era o Rio Nilo, porque lá era onde a população plantava e colhia e vivia. Praticamente a economia egípcia era baseada em torno do rio Nilo, certo? Ele coloca até imagens, se você ver aí na página 86, de alguns animais que tinham ali no rio, né? Ele bota tem um patinho, vejam aí na página 86, um hipopótamo e um crocodilo. E se vocês verem, pessoal, o Egito que nós vamos estudar não é o Egito do tempo de hoje, não é o Egito do tempo de hoje, é o Egito da antiguidade, que vai por volta de 3.100 anos antes de Cristo até 1.070 anos depois de Cristo. Ou seja, nós vamos estudar, pessoal, que vai de acompanhar de 3.100 anos antes de Cristo a 1.070 anos antes de Cristo. O que eu quero que vocês tenham ideia, pessoal, é que nós vamos estudar um pouco da estrutura econômica, social e política do Egito na antiguidade, beleza? Eu estou passando esse vídeo hoje porque nós, na próxima aula, na live de amanhã, nós vamos estar comentando as questões que eu passei da atividade passada. E eu vou passar hoje para vocês uma atividadezinha em PDF para vocês me entregarem na próxima aula para estar reforçando o nosso conteúdo que nós estamos estudando. Beleza? Tudo bem? Então acompanhe. Olha só. Quando se fala no Egito Antigo, meninos, acompanhe comigo aqui, deixa eu passar aqui. Quando se fala no Egito Antigo, vou passar aqui. Olha só.
Quando você fala no Egito Antigo, pessoal, a primeira coisa que vocês têm ideia é que o Egito situa-se no continente africano, certo? Olhem bem a localização que está aí no mapa. Ele se situa no continente africano. O continente africano, pessoal, bote uma coisa, não é um país, é um continente. E é um continente com vários países. E um dos países que nós vamos estudar, que tem uma história muito bonita e antiga na região, é o do Egito, beleza? Olha só. Olha só, o clima e o solo egípcio, como é que era? Acompanhe aí, pessoal, eu estou colocando aqui, vocês acompanhem no livro, na página 88 e 89, onde ele mostra a imagem, pessoal, como é que era, provavelmente, o cotidiano do Antigo Egito. Então, como é que era o clima, pessoal? O clima era árido devido à influência do deserto do Saara. O solo, pessoal, o solo no Egito, principalmente as margens do Rio Nilo, eram férteis, pessoal. Olha essa figura que eu trouxe para vocês que mostra a imagem. E é tanto que as principais plantações, criações de animal no Egito Antigo, ficavam próximos ao Rio Nilo, porque o Rio Nilo, nas enchentes, quando o rio enchia, produzia um tipo de fertilizante natural que fazia com que essas terras ficassem férteis e ficassem propícia à plantação e criação de animais. Mas vocês vão ver que essa riqueza no solo egípcio não era proporcional à estrutura social egípcia, pois a estrutura social egípcia era uma estrutura extremamente dividida. Havia ricos e pobres e dificilmente um pobre melhorava de vida. Dificilmente um pobre conseguia se tornar rico. Mas a gente vai ver mais à frente, beleza? Olha só. A grande ideia que se tinha, pessoal, e acompanha aí, eu estou explicando essa parte, é que o Egito era uma dádiva do Nilo, ou o Nilo era a dádiva do Egito. Mas olha só, o Nilo é um dos mais extensos rios do mundo. Nasce no coração da África, ele não corta só o Egito. Se vocês pegarem o mapa da África, peguem um mapazinho da África aqui, como eu estou mostrando, e percorre cerca de 6.700 quilômetros, desemboca num delta no mar Mediterrâneo. Para os egípcios, pessoal, o Nilo era considerado como um deus. Eles chamavam de deus Hapi. Uma das coisas que vocês viram na parte do Egito é que os egípcios eles eram politeístas. E geralmente os egípcios tinham deuses, eles acreditavam em deuses em formas de animal. Eles acreditavam em deuses. Era tanto que o próprio faraó, que era o líder máximo da sociedade egípcia, era visto como um deus pela sociedade. Tanto que seu poder imposto, a população acreditava que o poder do faraó era um poder dado pelos deuses, certo? Viajar de barco pelo Nilo era o caminho mais fácil para chegar a lugares distantes e atravessar desertos e montanhas, beleza? Olha só. Eu quero que vocês acompanhem aqui, pessoal, na página 90 e 91, antes da gente falar aqui da economia do Nilo, ele fala um pouco sobre a divisão do período político do Egito. Mas você segura que eu vou explicar um pouquinho mais à frente como é que essa era a divisão entre Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Ou seja, o período que nós estamos estudando no Egito. O período que nós estamos estudando no Egito, pessoal, começa por volta de 2.680 anos antes de Cristo e nós vamos estudar até o ano de 1.070 anos antes de Cristo. Logicamente que não todos os faraós, não todas as características do período, mas as características mais importantes que o livro nos traz, certo? Então, como é que era a economia no Antigo Egito, pessoal, nesse período? Olha só. Na história econômica do Egito, predominou o modo de produção asiático. Como é que ele era, pessoal? Toda a produção, pessoal, era dada para o Estado. O Estado era representado pelo faraó. O faraó era visto como o dono de todas as terras no Egito. Por isso que ele controlava e organizava o trabalho agrícola na sociedade, ou seja, dificilmente, é uma coisa interessante. Por exemplo, um camponês. Os camponeses eram chamados de felas. Felas, não é fela da puta, não, tá? Felas era uma nomenclatura que ele dava. Dificilmente, o que um camponês, por exemplo, produzia, boa parte do que ele produzia tinha que ser dado em forma de pagamento de impostos ao faraó. Então, dificilmente você via na sociedade egípcia o faraó e seus familiares, a nobreza, certo? Eles viviam uma vida muito boa, viviam de riquezas, de festas, de bônus, enquanto a maioria da população, quase 80% a 70% da população que eram dos camponeses, viviam na pobreza absoluta. Por quê? Porque boa parte do que eles davam tinha que ser doado ao faraó. Isso não quer dizer que eles aceitavam passivamente. É tanto que na história do Egito houveram inúmeros movimentos dos camponeses para tentar derrubar o faraó. Né, os faraós, né, porque o poder nesse período que a gente está estudando, era passado o poder de pai para filho dos faraós, certo? Olha só. A maior parte, pessoal, do povo no Egito Antigo vivia num regime de servidão coletiva. Eram obrigados, preste atenção, a sustentar o faraó e a elite dominante, pagando tributos em forma de bens e trabalho. Ou seja, entregavam aos dirigentes, como falei, boa parte do que produziam. Então, dificilmente conseguiam melhorar
de vida, certo? Uma coisa interessante, vocês aí acompanham comigo, pessoal, por favor, acompanhem aqui comigo, é que na agricultura do Egito Antigo se destacava principalmente o quê? Aqui são alguns desenhos característicos feitos, né, encontrados por arqueólogos, né, em pirâmides, que nós vamos ver qual era a finalidade das pirâmides. Mas destacava-se principalmente o cultivo de trigo para fazer pão, de cevada para fabricar cerveja e do linho utilizado na confecção de roupas e papiros. Olha uma coisa interessante. No Egito Antigo, pessoal, os principais instrumentos, olha só, na pecuária, ou seja, o que se criava de animais, principalmente nesse período. Os egípcios criavam principalmente o que, pessoal? Bois, asnos, carneiros, cabras, porcos e aves. Começaram a criar cavalos a partir da invasão Ixa, que é um dos povos asiáticos. A carne, para vocês terem ideia, só se alimentava basicamente de carne quem? A elite egípcia, ou seja, os faraós e seus familiares e a nobreza, certo? Olha uma coisa interessante quando eu falei da sociedade egípcia. Aí você pode acompanhar na página 93 até a página, acompanha aí, até a página 99 do seu livro. Olha só, a sociedade egípcia não tinha mobilidade social. Como assim, professor, não tinha mobilidade social? Quem nascia pobre, morria pobre. Olha, mas, por exemplo, você, meu amigo, eu aqui, se nós quisermos melhorar de vida hoje, qual o caminho que nós temos? A gente vai estudar, a gente vai trabalhar com muito sacrifício e com isso vai melhorar de vida. Se hoje a gente passa por dificuldades e com o nosso esforço, a gente vai melhorar de vida. Mas antigamente, na região do Egito, dificilmente alguém, por exemplo, um artesão, ou os camponeses, que está aqui, ó, o nomezinho, veja aí, lá embaixo, os felas e os escravos, dificilmente eles melhoravam de vida. Por quê? Porque boa parte do que eles produziam tinha que ser dado em pagamento de impostos ao faraó. Aí você pergunta, mas professor, como é que o faraó fazia para cobrar esses impostos? O faraó tinha um poderoso exército. Inclusive, ele fala aqui na página 92 como o exército egípcio era um exército forte e preparado e utilizava da força, principalmente da sua infantaria, para poder impor esse poder e fiscalizar e fazer as leis impostas pelo faraó de serem cumpridas. Então, a sociedade egípcia estava basicamente organizada dessa forma. Primeiro, o faraó, que concentrava todos os poderes militares, religiosos e administrativos. Logo abaixo, os nobres, que eram os administradores. Haviam importantes, inclusive ele fala aqui para a gente, pessoal, se você pegar aqui, importantes funcionários públicos, que ele fala aqui, quais principalmente esses importantes nobres eram quem? Tinha o vizir, que ele fala aqui na página 96, o vizir, que era a maior autoridade depois do faraó, ele comandava a polícia, a justiça e a arrecadação de impostos, e havia os escribas, que eram que tinham domínio da escrita egípcia, que eram hieroglifos, né? Hieroglifos, que eles tinham domínio e eram responsáveis por fazer essa anotação desses dados. Interessante falar que os escribas, que eram uma posição de elite, essa função se passava de pai para filho. Uma coisa interessante. Então, os administradores das províncias ou comandantes do exército eram os nobres. Quem eram os escribas que eu acabei de falar? Eram os funcionários da administração do Estado. Quais eram as suas funções? Como o próprio nome fala, escriba, de escrita. Eles eram responsáveis por anotações, pelas cobranças de imposto, fiscalização e organização das leis. E a grande maioria da população, que seja no caso 80%, 85% da população, era composto pelos artesãos, que eram os barbeiros, ourives e tecelões, e pelos felas, que eram os camponeses, que trabalhavam arduamente para manter essa estrutura de poder, beleza? Se tiver com dúvida, volta no vídeo aí, que eu estou dando essa videoaula, ou lá na nossa live de amanhã você vai tirar a dúvida, porque a gente vai estar corrigindo a atividade e vai estar lembrando disso aqui, beleza? Olha só, nessa parte que eu falei para vocês, ocorre a periodização da história política egípcia. Ela está dividida, pessoal, como vocês podem ver, em 3 grandes períodos. Vocês não precisam memorizar fatos, nada desse período. Eu quero só que vocês entendam que o período histórico que nós estamos estudando, que você tem que entender qual é o período histórico que nós estamos estudando, é dividido em 3 grandes períodos. Quais são esses 3 grandes períodos? Ele vai de 3.200 a.C. a 1085 a.C. Ele começa no período denominado Antigo Império, depois Médio Império e logo abaixo o Novo Império. Então eu quero que vocês entendam, pessoal, olha como o povo egípcio é um povo antiguíssimo historicamente, é um dos povos mais antigos da história da humanidade e é importante nós estudarmos porque os egípcios deixaram importantes contribuições na escrita e na medicina. Como assim, professor, na medicina? Calma, bebê, que eu já vou explicar com você mais detalhadamente, certo? Olha só. Então eu quero nessa parte aqui, vamos lá aqui comigo. Olha só, o que eu quero de vocês. Isso aqui, olha só. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, que os tópicos que a gente vai falar nesse livro, vocês estão vendo, é principalmente principais contribuições que os egípcios deram no campo da escrita,
no campo da ciência, no campo das artes e arquitetura e da religião, mitologia e mumificação. Beleza? Então se liga aqui nessa parte aqui, presta atenção. Olha só. A primeira escrita egípcia, inclusive, pessoal, foi a hieróglifa, usada por escribas e sacerdotes. No processo de simplificação da escrita, os egípcios criaram mais duas escritas. Pessoal, é interessante falar que foi através dessas escritas, com o trabalho de arqueólogos no século passado, no século XVIII e XIX, que se conheceu um pouco mais sobre a sociedade, a economia e a organização social. Olha a importância do trabalho dos arqueólogos e historiadores, porque foi através do processo de decifrar o processo de escrita egípcia que se conseguiu entender um pouco dessa sociedade na antiguidade, certo? Olha só, uma das principais, inclusive ele fala aqui na página, salvo engano, 99 ou é 100, foi a descoberta da pedra da Roseta. O que fala? A escrita egípcia permaneceu um verdadeiro mistério, pessoal, até quando, no século XIX, o francês Jean-François Champollion, em 1821, iniciou um estudo intensivo da Pedra de Roseta, que levaria a descobrir toda a escrita egípcia. A Pedra de Roseta é um bloco de basalto encontrado no Forte de Roseta e foi levado à França quando Napoleão invadiu o território egípcio, certo? Essa parte aqui você vai encontrar, e inclusive eu estou explicando aqui, na parte da escrita, na página 104, beleza? Olha só, uma das coisas, pessoal, das principais contribuições que os egípcios deixaram foram em vários campos. Nós temos, por exemplo, na química, a manipulação de substâncias como arsênio, cobre, petróleo, sal e outros surgiu no Egito. Principalmente porque eles eram utilizados no processo de mumificação. As pirâmides, que vocês devem ficar encantados e devem ter visto, eram construídas como túmulos para os faraós. Então, essas pirâmides que eram feitas por trabalho dos trabalhadores, professor, a construção dessas pirâmides, às vezes demoravam décadas, e era uma obrigação dos trabalhadores, inclusive ele fala aqui, lá no livro, na página, olha só, na página Pirâmides, que eram os túmulos do faraó, página 94 e 95, que as pirâmides tinham uma verdadeira função de túmulos do faraó. E eles eram construídas, essas pirâmides, com o trabalho dos camponeses. Os camponeses eram obrigados a trabalhar, a construir. Agora, o que mais encanta é essas pirâmides ainda hoje perdurarem, pessoal. Pirâmides de 2, 3 mil anos, logicamente, fazendo uma reforma aqui, outra ali, mas são objetos ainda hoje de visita de turista todos os anos ao Egito, certo? Na matemática, desenvolveram um sistema de notação numérica e contagem direcionada ao comércio. Na astronomia também deixaram importante contribuição. Na arte, olha quantas coisas na arte. Somente a arte egípcia, pessoal, tinha uma grande ligação mitológica, porque, como eu falei para vocês, os egípcios acreditavam na mitologia, na figura de vários deuses, deuses com figura de animais, deuses com corpo humano, corpo de animal. Então, aqui está um exemplo de algumas dessas artes egípcias, pinturas em paredes e no interior das pirâmides, certo? Olha só, na arquitetura, essa parte eu quero que você preste bastante atenção, pessoal. Na arquitetura, os egípcios foram um dos principais, construíram verdadeiras maravilhas do mundo, como, por exemplo, as pirâmides, túmulos em forma de trapézio, olha só, e hipogeus, túmulos subterrâneos. Pessoal, para vocês terem ideia, as pirâmides, porque os egípcios acreditavam na ideia da vida após a morte. Os egípcios, novamente, vamos lá, ó, presta atenção. Os egípcios acreditavam na ideia da vida após a morte. Então, o que os faraós faziam? Eles construíam pirâmides para lá. Ele e os seus sucessores serem depositados, porque eles acreditavam que retornariam à vida. É tanto que eles mandavam fazer o processo de mumificação. O que era o processo de mumificação? Era um processo de quê, pessoal? Um processo de conservação de tecidos. E para vocês terem ideia, essa conservação de tecidos era tão bem feita, ela era tão bem elaborada, essa conservação de tecidos, que alguns corpos e restos mortais de faraós encontrados hoje por arqueólogos ainda conservam tecidos e órgãos intactos, ou seja, eles utilizavam elementos químicos na conservação dos faraós, né, na conservação de órgãos, porque os faraós, agora entenda, essa mumificação, que é o processo de conservação do faraó, não era um processo para todo mundo, só tinha condição de fazer o faraó e os nobres. A maioria da população, os camponeses, não tinham condições, né, de fazer esse processo de mumificação, que é a conservação do corpo, porque eles acreditavam na ideia da vida após a morte, acreditavam na ideia de que retornariam, certo? Olha só.
Como eu falei para vocês, a religião egípcia, pessoal, influenciou poderosamente os diversos setores da vida política, social e cultural do Egito. Dava mais atenção aos deuses e mortos que aos vivos. Enquanto os templos eram construídos de pedras duras e caras, as casas de civis eram feitas de tijolo cru, extremamente frágil e de pouca durabilidade, ou seja, as casas dos camponeses eram péssimas, saneamento básico terrível, enquanto o faraó e os nobres viviam de maneira na maior das riquezas, cobrando impostos da maioria da população. Como disse para vocês, os egípcios eram politeístas, acreditavam na vida de vários, na existência de vários deuses, entre eles os principais, Osíris, Ísis e Horus, certo? Olha só, algum deles aqui, vocês podem ver alguns desses deuses, né? Vejam que todos eles têm algum formato humano ou de animal. Vejam aí, olha só. Então, além de politeísta, uma coisa interessante que eu estou dando esse plus para vocês. A religião egípcia ela tinha 3 características. Ela era antropomórfica, era zoomórfica e antrosomórfica. Como assim? Ela misturava elementos, como eu falei, de característica humana e animal. E às vezes misturava. Tanto que vocês... Professor, esses deuses existiram. Senhores e senhoras, eram mitologias. O próprio faraó era visto pela população como um representante de Deus na Terra. É tanto que o poder dos faraós, e existiram vários faraós, porque o poder era passado de pai para filho, tinha o seu poder respeitado porque a população temia, acreditava que ele era representante dos deuses aqui na Terra. Certo? Eles acreditavam, como falei para vocês, pessoal, na vida após a morte, tá aí. Olha só, mas para que isso acontecesse, era preciso que seus corpos permanecessem conservados. Daí nasce a técnica da mumificação, que foi muito importante, essa técnica de mumificação, para a conservação de tecidos e órgãos. É tanto que esse processo vai servir mais à frente na medicina, para a medicina mais à frente, que hoje a gente utiliza, certo? Beleza? Olha só alguns aqui, como fala a técnica de mumificação, que era uma técnica bastante complexa, tá bom? Eu coloquei aqui alguns das bibliografias que eu utilizei, o nosso livro, além de outros aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa videoaula com as principais observações e que na videoaula vocês podem estar, nas nossas lives, vocês possam estar me perguntando mais detalhadamente. Amanhã nós vamos comentar sobre a atividade e hoje vou passar para vocês uma atividadezinha complementar em PDF, beleza? Além do restante da atividade do capítulo. Valeu? Tamo juntos e misturado. Vamos lá, deixa eu organizar aqui, meninos. Valeu.